sentar, a paz de Cristo e uma ótima noite para cada um dos presentes aqui nesta noite. Desde já eu sou grato pela vida da Emily, que me trouxe a oportunidade, e o nosso pastor Apolinário, ele não está presente, mas desde já eu quero deixar minha gratidão, tá, por esta oportunidade. Meus irmãos, abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 24, no seu versículo 16. Aleluia. Para quem não me conhece, meu nome é Ramon, tenho 27 anos, eu sou obreiro da ADVEC em Vilar dos Teles. Para quem não conhece, a ADVEC, ela é Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. Para muitos que já conhecem, o pastor Silas Malafaia. Então, eu vim para cá para fazer uma prova, prestar um concurso, e acabou que eu não passei nesse concurso. E amanhã eu estarei retornando para minha casa. Amanhã eu vou estar indo para Recife e de lá pegando o voo para o Rio de Janeiro. Provérbios 24, versículo 16, vai dizer assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Só frisando essa parte aqui, vou repetir novamente para que os irmãos peguem. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. O tema da minha mensagem de hoje é sobre resiliência. Eu quero falar um pouco com vocês sobre resiliência. Resiliência é uma palavra que vem do latim, que significa voltar ao estado normal. Na psicologia pode ser compreendido como a capacidade da pessoa lidar com os problemas e não se render à pressão. Na física, é a capacidade que um corpo tem de se submeter à pressão e ele retornar ao seu estado normal. Um exemplo de um material simples que todo mundo conhece, e talvez até trabalhe, é o elástico. O elástico você estica e ele volta ao seu estado normal. Então, o vidro, ele também é um material tão duro, mas uma pequena rachadura o estilhaça. Muitas pessoas são como vidro. Uma arrogância, um autoritarismo, um egocentrismo, um trauma o tira do seu equilíbrio. Você se comporta como um vidro? Ou quando alguém te contraria, te critica, te rejeita? Ou você se comporta como uma água? Ela se encurva, ela se desvia dos obstáculos e não se rende à dor. Milhões de pessoas têm as suas emoções vendidas por um preço vil. Uma contrariedade furta a sua tranquilidade. Uma crítica estraga ou compromete a sua semana. Uma traição encarcera a vida. Você tem sido resiliente? Somos imperfeitos e você será frustrado ao longo da vida. Você vai ser rejeitado, você vai ser criticado, e as pessoas que mais amam irão te frustrar. Mas isso faz parte da vida. Não espere que elas correspondem às suas expectativas, porque você também as frustra. Você também as decepciona. A sua paz, ela vale ouro, e o resto é lixo. O primeiro ponto que eu vou entrar na parte da resiliência é a característica. A resiliência, ela faz parte da vida cristã. Em Juízes, capítulo 11, versículo 1 ao verso 3, vai contar a história de Jefté. Jefté foi o 8º juiz de Israel e julgou Israel por 6 anos. Ele viveu em Gileade e era da tribo de Gade. Há uma balança nesse versículo. Há 2 contrapesos balanceados daqui, porque ele é valoroso, ele é valente, porém ele é filho de uma prostituta. Esse porém foi um referencial de identidade perante sua família e sociedade. Jefté, debaixo de um terrível legado de rejeição, discriminado, uma expressão da vergonha do pai, fruto de um adultério. Satanás, ele trabalha muito forte na rejeição.
essa realidade não fazia esquecer de que era inferior e o filho de uma meretriz. Sua herança foi saqueada, ele foi desertado, expulso de casa sem direito à herança. Gileade, seu pai, parece não fazer nada em relação a tudo isso. Seu pai o rejeita passivamente, enquanto os seus irmãos o rejeitam ativamente. Eles expulsam de casa. Ei, você é filho de outra mulher e não herdarás conosco. Então, Jefté, ele foge e consegue sofrer de ambas as formas. Ele é rejeitado, uma ação externa, e a outra ele toma uma atitude precipitada, uma ação que partiu dele mesmo, uma atitude interna. E, passando alguns dias, os anciões que viram e que estavam lá presentes quando ele foi expulso, agora vem pedir ajuda a Jefté. E antes, quem rejeitou Jefté, agora vai ter que acolher. Quem antes desonrou Jefté, vai ter que dar honra. Você precisa se levantar e reconhecer que Deus não precisa de nada do que você perdeu para abençoar você. Aleluia. Deus sempre usará aquilo que você ainda tem. Jefté aceita a proposta e faz uma aliança com os anciões diante de Deus e se torna ali chefe de Israel. Jefté, ele vence a guerra, mas só que antes disso ele faz um voto ao Senhor. Ele diz assim: Deus, estamos indo para a peleja, estamos indo para a guerra contra os filhos de Amon. Se o Senhor me der eles, se o Senhor me fazer vencedor, aquilo que saindo da porta da minha casa, eu vou oferecer a ti em sacrifício. Ele, tomado por uma atitude, acaba fazendo este voto ao Senhor. E quando ele chega em casa vitorioso, em paz, a sua única filha sai ao seu encontro dançando. Então, ali, Jefté, ele rasga as suas vestes e diz: Ah, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Então a sua filha, ela entende e diz para o pai: Pai, permita que eu vá lamentar a minha virgindade, e depois de 2 meses eu retornarei ao Senhor. Então assim acontece como Jefté faz um voto a Deus. Até mesmo as nossas escolhas, as nossas atitudes nos frustram. Nos arrependemos e, diante do sofrimento, precisamos continuar. Jefté estava inspirado por Deus e mesmo assim ele errou. Não tinha em Israel um homem com qualificações de Jefté, valente, valoroso, guerreiro. As pessoas, elas têm colocado porém na nossa história. Sofremos por algo que não cometemos, somos discriminados, uma atitude errada, uma escolha sem pensar. O porém, ele quer anular quem realmente somos. O porém dá mais valor a ser filho de uma prostituta do que ser valente e corajoso. Até quando você vai aceitar essa rejeição? Você tem um chamado. Não deixe o desprezo te paralisar. Se levante. Deus vai te ajudar, mas você precisa sair dessa lama. Você precisa sair do pó. Isso, os projetos de Deus não acabou na tua vida. Se levante, tem mais desafios pela frente. Continue, prossiga. Em 2 Samuel, capítulo 12, vai narrar a história de Davi, quando o profeta Natan vai até Davi profetizar. Mas só que o capítulo anterior, o capítulo 11, vai dizer que nos dias em que os reis saíam para pelejar, Davi, ele ficou no palácio. Então, ele está nos seus aposentos, ele se levanta, ele sai, e dos seus aposentos reais, ele viu uma mulher tomando banho, e ela era muito bonita, ele não resistiu, e ele foi perguntar aos servos: quem é aquela mulher ali? Aí os servos disseram: aquela ali é a Batseba, ela é a esposa de Urias. E Davi, tá, manda chamar ela, por favor. Chamam Batseba, e Batseba se apresenta a Davi. E Davi tem uma relação com Batseba. E passado um tempinho,
ela disse para Davi: ei, Davi, eu estou grávida, eu estou esperando um filho seu. E Davi, sabendo dessa notícia, ele fala com Joabe. Joabe é o capitão do seu exército. Então ele diz o quê? Ele: Joabe, manda Urias, o heteu, para mim, por favor. E Urias chega na presença do rei. E o rei pergunta a ele: como é que está a guerra? Como é que está Joabe? Como é que está o povo? E logo após ele despede Urias. Mas só que Urias não vai para casa. Achando que ele iria para casa, ele não foi, ele ficou na porta da casa real. E os servos vão lá para Davi e dizem: ó, Davi, Urias não foi para casa não. Urias está ali, dormindo ali na porta do palácio, ele está lá de prontidão. Aí Davi manda chamar ele: Urias, vai para casa, rapaz. A jornada foi longa, você veio da guerra, vai para casa. Ele disse: não, senhor, eu não posso ir para casa enquanto os homens de Israel estão acampados em batalha. Eu não posso ir para minha casa, comer, beber, enquanto estamos em guerra. Eu não posso deixar de prestar os meus serviços a Israel do que passar alguns dias com a minha esposa. Não, eu não vou fazer isso. Vive a minha alma e a tua, ó rei. E eu não vou fazer isso. E ele fica ali. Então Davi chama ele come, ele bebe, até que embebeda. E passado outro dia, o próprio Davi, o rei, mandou uma carta a Joabe, pela mão de Urias. E a ordem da carta era assim: Joabe, coloque Urias na linha de frente. Eu quero ele na linha de frente. E é para ele morrer. Então Joabe: tá bom, meu irmão, o senhor mandou, assim será feito. E Joabe coloca justamente Urias para morrer. E o que acontece? Urias vem à morte, a falecer. E chega a notícia ao rei Davi que o negócio foi encerrado, que está tudo bem, o rapaz morreu e tudo bem. Mas só que Batseba, ela se lamenta. E Davi, sabendo da situação, agora ele vem para cá: agora você vai morar comigo, você é minha, agora você é minha esposa. E aos olhos de Davi, isso está tudo certo, até que Deus fala com o profeta Natan. E o profeta Natan, ele vai entregar a revelação que Deus lhe mostrou. E a revelação era o seguinte: de que ele tinha dito assim: há duas pessoas na cidade, há um rico e há um pobre. O rico, ele tinha de tudo. Ele tinha vacas, ele tinha bois, ele tinha um cordeiro, ele tinha muita coisa. Ele era um homem rico, ele era um homem de bens, ele tinha posse. Mas tinha um homem pobre, coitado dele, ele só tinha uma cordeirinha, e a única cordeirinha que tinha, ele comprara, e tudo que ela come, que ela bebe, ele tem dado a ela, e tem a considerada a cordeirinha como a sua filha. Mas só que, vindo viajante, o homem rico, ele pegou a cordeirinha do pobre para dar de alimento para o viajante. E o rico, em abastança, e tirou daquilo que nem ele tinha. Então Davi, muito se ira, ele fica irado, ele: não, este cara que fez isso, ele tem que morrer, ele vai ter que pagar quadruplicado, este negócio não pode acontecer. Aí o profeta Natan vai dizer: este homem és tu, homem. E Davi vai dizer: eu pequei contra o Senhor. Aí o profeta Natan vai dizer: meu filho, o Senhor, ele transpassou o teu, você não vai morrer, ele transpassou o teu pecado, mas aquilo que tu gerou morrerá. O que tu fizeste, para que tu fizeste isso no culto, o próprio Deus vai dizer que este negócio que tu fizeste
ele ia suscitar o quê? A espada contra a família de Davi. E quando você vai ver, no decorrer, a história de Davi é uma história bem pesada. Davi foi um homem muito resiliente. Uma pessoa para aguentar e se superar de tudo que passou, é só estando em Cristo para suportar toda a afronta, toda a necessidade. E por causa do seu pecado. Ele não percebeu, na hora ele foi movido por uma emoção tão forte, que ele não conseguiu raciocinar e pensar no que realmente ele estava fazendo. Se ele colocasse no papel o que ele estava fazendo, ele saberia, rapaz, o que eu estou fazendo aqui, rapaz? Isso aqui é pecado, meu Deus. Mas mesmo assim ele é tomado por uma emoção, e ele não tem o domínio próprio para agir da maneira sensata e inteligente. Ele era um rei. O próprio Deus vai dizer que eu te dei de tudo. Eu te dei as mulheres de Israel, as mulheres do teu Senhor, tu tens o teu reino. O que tu ainda quisesse, eu ainda te daria muito mais. Mas por que fazer isso? Por que pecar contra a palavra de Deus? Você achou necessário tomar a mulher de um homem? Então vai fazer o seguinte: a sua descendência também vai tomar as tuas mulheres, vão tomar os teus bens, e você também vai passar pela mesma situação que você fez passar o Urias. Mas ei, sabe de uma coisa? Você fez em um culto, né, as escondidas. O que eu vou fazer vai ser para todo Israel ver, debaixo do céu. Então, Davi, ele vendo a situação, a Batseba, ela engravida e ela dá a luz ao filho. E a criança nasce, mas só que adoece gravemente. E Davi, ele vai jejuar. E passados 7 dias, a criança ela morre. Então Davi, ele se levantou da terra. Ele se lavou, ele se ungiu, ele colocou vestes novas e foi para a casa do Senhor o adorar. E chegando em sua casa, ele pede pão. Ele puseram pão à sua mesa e comeu. A criança morreu? Se levante. Te criticaram? Se levante. Te humilharam? Se levante. Traíram você? Se levante. Toca no teu irmão e diz aí: se recomponha, se levante. Reaja a história. O que eu aprendo com isso? Mesmo sendo afrontado, rejeitado, desanimado, eu preciso me recompor. Eu preciso voltar ao normal. Eu preciso me levantar, me alimentar. O ser humano é imperfeito. A minha imperfeição vai frustrar você, e a sua imperfeição vai me frustrar. E está tudo bem, porque isso faz parte da natureza. O problema é você permanecer no estado depreciativo, no estado de paralisia. Aquilo que passou, passou. Tem muita gente com o corpo no presente, mas a mente está naquele divórcio que aconteceu há 15 anos. Agiu errado e não se arrependeu. Uma mágoa guardada por um parente que disse e fez algo para te prejudicar. Essas memórias negativas, carregadas de energia negativa, irão te adoecer. Sinta o luto, sinta a dor, sinta a perda, sinta a tristeza, mas se levante. Tome banho. Vá para a casa do Senhor o adorar, porque só Ele é Deus em nossa vida. E os servos de Davi ainda o questionaram e diziam: ei, o que tu fizeste? A criança viva, tu ora, tu jejua, tu chora. A criança morre, tu se levanta, tu se lava, tu vai comprar roupa, vai no restaurante, faz uma viagem. Aos olhos das pessoas está errado. Você não pode ser resiliente. Você tem que sofrer. É isso que elas querem de você. Querem te ver sem comer, solitária, abatida, humilhada. Elas querem ver a tristeza na tua cara. Mas você não vai dar essa felicidade para elas. Eu fui traído, mas agora vai ser diferente. Eu errei, mas eu vou me recuperar. Me decepcionaram,
mas eu vou prosseguir, eu vou continuar, eu vou me levantar, eu não vou ficar uma semana, um mês, um ano, não. Eu vou me levantar imediatamente. Aleluia. Sinta o luto, mas reaja, se levante mesmo arrependido. Mas que as pessoas vejam que você está bem com você mesmo e com Deus. Uma outra história é a história de Daniel. Daniel, capítulo 1, em seu versículo 8, vai dizer que Daniel, ele decidiu no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, com aquela cultura pagã, por mais que tivesse a lei, e ele estava sobre a lei, mas há alguém maior do que a lei, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, ele sendo judeu, ele sendo alguém que tem seus princípios, ele disse: eu estou em terra estranha, eu fui deportado, mas eu vou viver como se eu estivesse em Israel. Sabe aquele ditado que dizem, né? Que o ditado não. Deus, ele tirou o povo de Israel, Deus tirou o povo do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito do povo. Vocês conseguem entender isso? Porque isso aqui é questão de mentalidade. O Egito, por eles terem vivido a sua vida inteira lá, o Egito não saiu deles, mas Deus os tirou do Egito. Mas como a sua cultura está impregnada, as suas crenças, as suas ideias, como de escravo, teve que passar 40 anos no deserto, para que assim eles pudessem então ter uma mente renovada, uma mente diferente, uma mente de conquistar a terra prometida, a terra de Canaã que Deus tinha prometido. Daniel, ele foi um homem muito resiliente. Nós, cristãos, somos muito resilientes. Imagina, porque cada um de nós aqui, como gentios, né, a gente sai na rua e o que a gente vê também não é algo fácil. Ser cristão não é algo fácil, é algo muito difícil. Mas até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui Ele nos tem nos acolhido, nos abençoado, Ele tem nos protegido. Ele tem desviado sobre nós aquelas setas malignas. E com toda a nossa delicadeza, Ele tem cuidado de cada um aqui de vós. Glória a Deus. Cada um aqui na presença de Deus é uma coisa mais linda. E como vocês viram na peça, o inimigo ele tenta de todas as formas tirar a gente do caminho e da presença de Deus. E a gente aqui, com todo o nosso esforço, assim como Daniel, ele disse: eu não vou me contaminar. Meus amigos estão bebendo, eu não vou beber. Aleluia. Meus amigos estão fumando, eu não vou fumar. Meus amigos estão fazendo coisas ruins, eles estão matando, eles estão roubando. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer algo diferente. Eu vou servir ao Senhor. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ter a minha vida no altar, eu vou ajudar a minha igreja, eu vou servir ao Senhor de fato. Por mais que naquele tempo Daniel não tinha o templo, ele sabia que era só ele dobrar os seus joelhos, que o Senhor estaria ali presente para lhe livrar, para lhe dar graça diante daquele povo. E Daniel, em toda a sua história, ele foi um homem extraordinário, foi um homem muito sábio. Deus deu a ele muita graça diante de Nabucodonosor, rei Dario, Belsazar, que era o filho de Nabucodonosor. Daniel teve uma história muito linda, de apertos e de vitória, de muita honraria, porque Deus assim foi com ele. A gente tem que decidir realmente não se contaminar com nada que venha desagradar o Senhor. O nosso coração realmente deve estar firmado na palavra de Deus, para que nada venha nos afligir, venha nos tocar. Às vezes é uma conversinha no canto, aí tu, essa conversa aqui não está falando de Deus, irmão, não está falando de crescimento, não está falando de avanço. Não, tchau, esquece. Às vezes é melhor viver sozinho na sua, do que às vezes entrar numa roda e ali o pessoal está zombando, está falando mal, está discordância. Então precisamos ter essa noção de que a gente tem que realmente decidir colocar no coração servir a Deus, que é todo poderoso, porque Ele é justo
e fiel, pois nos justificou, a gente sem merecer, e estamos aqui graças ao sacrifício. Aleluia. E o segundo ponto, a chave para aumentar a nossa resiliência. Mateus capítulo 7, versículo 24, versículo 27, se você não se lembra, vai dizer sobre os dois alicerces. Mateus 7, 24 ao versículo 27. Jesus ele vai falar ali do homem prudente e do homem sensato, do homem que firma a sua casa sobre a rocha e do homem insensato que firma a sua casa sobre a areia. Todos nós sabemos aqui que o fundamento da nossa vida e do cristianismo é o próprio Cristo. Eu vou te dizer que se o seu fundamento for qualquer outra coisa que não seja Cristo, você está perdido. Você está no caminho errado. Só Cristo é o fundamento sólido e verdadeiro. Só Ele. Nós temos que firmar a nossa casa sobre a areia, porque Ele vai dizer, meu filho, se você firmar a sua vida na minha presença, se você estiver obedecendo tudo quanto as Escrituras está dizendo, o vento vai soprar, as correntes do rio vai passar, a chuva forte vai vir, mas você vai ficar de pé. Aleluia. Agora, mas o insensato, que ele está construindo a sua casa pela areia, ele quer dar o jeito dele, ele quer fazer assim, fazer assado, vai vir um vento forte, vai correr os rios e vai soprar a chuva, e a grande vai ser a queda daquela casa. É grande a queda, é muito grande a queda. Então a rocha é Cristo, a casa firmada é a nossa própria vida. A gente tem que estar com a nossa vida baseada em princípios bíblicos, em princípios cristãos. São leis universais que regem a vida. É como a lei da gravidade. Se eu pegar este microfone e jogar aqui, ele vai cair. É uma lei. Essa lei aqui, ela é imutável, ela é muito poderosa. Não há nada que você faça, a não ser que Deus mude, o microfone sempre vai cair no chão. É a lei da gravidade, é uma lei universal. Assim como os princípios que ele regem a nossa vida, não adianta você querer quebrar o princípio. O princípio não se quebra, é o princípio que vai te quebrar. E quando o princípio te quebra, vai quebrar muito feio do teu lado. Assim como a casa deste homem insensato, que foi grande a queda dele por ter feito a sua casa numa areia. Algo simples, algo sem sentido, algo vulnerável, mas Cristo não. Nós estamos em Cristo, escondidos Glória em a Cristo. Deus. Isso aqui é muito mais poderoso. Jesus é a rocha pela qual nós temos que edificar e colocar a nossa vida. Isso daqui, a palavra de Deus, é o nosso norte, é o nosso fundamento. Se você pegar esta caixa de som e ela tiver algum defeito, você logo vai pegar o manual, certo? Você vai pegar o manual, você vai pô, conseguiu aqui, olha, você conseguiu, mas por causa do quê? Do manual. Assim é Cristo, Deus, nosso Senhor, Ele é o nosso fundador, e a sua palavra é o manual, e nós somos o seu produto, nós somos a criatura. É por isso que às vezes erramos, sofremos. Por quê? Porque não observamos a palavra de Deus. Nós falhamos por quê? Porque não observamos a palavra de Deus. É verdade. A responsabilidade ela é sua. A responsabilidade dos seus atos, das suas atitudes, não é minha e nem de Deus. É totalmente sua. Você não teve uma arma apontada na sua cabeça para tomar aquela decisão, aquela atitude. Não. Lhe faltou sabedoria, lhe faltou um discernimento, que a gente, buscando em Deus, a gente tem tudo isso. Verdade. A gente buscando em Deus vai ter tudo isso. Glória a Deus. A sabedoria para tomar a decisão correta, porque não é fácil. Quantas vezes cada um aqui de nós orou, Senhor, este negócio aqui é A, ou é B, ou é C? E às vezes nos permanece em silêncio. E a gente vai buscando, e a gente vai traçando. Faz parte da vida. Alguns Deus responde, outros não respondem. E
E mesmo assim a gente está ali, ó, em jejum, em oração, pedindo para que seja a coisa certa a ser feita. E que o nome do Senhor seja glorificado naquilo que a gente venha fazer. Glória a Deus. O segundo texto para esta chave, para aumentar a nossa resiliência, se encontra em 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Ele vai dizer ali que o nosso espírito, alma e corpo, ele tem que estar plenamente irrepreensível para a vinda de Cristo. Quantas vezes você já foi repreendido? Eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui repreendido. Já perdi as contas. E ser irrepreensível é como se fosse uma pessoa praticamente perfeita. Ela não precisa de repreensão. Ela não precisa de correção. Olha como Paulo está escrevendo essa carta aqui. Olha como é que a gente deve se comportar diante das pessoas, diante de Deus, diante das situações. Irrepreensível. E quando você vê aqui espírito, alma e corpo, nós somos tricomia. Não sei se você já ouviu falar. O espírito Deus criou lá em Gênesis 1, capítulo 1, capítulo 2. Ele nos criou, ele soprou o espírito, fogo de vida, ali nos deu a vida. E do pó da terra ele forma o homem. E ali, com a vida gerada, nos tornando carne, que a gente vê hoje. E a alma é tudo aquilo que a gente sente e pensa. É razão e emoção. A alma é razão e emoção. O espírito, quando a gente morre, volta para Deus. O corpo, ele permanece aqui na terra. E o que fica para o juízo é a alma. É o espírito. É a alma. É a razão e a emoção. A consciência, a nossa consciência que faz alinhar espírito, alma e corpo. Existem pessoas que são dominadas pela carne. Elas não têm domínio. Tudo que acontece, elas tomam uma atitude, elas são impulsivas, elas são irracionais. Ela age na medida que aquilo acontece, aquela emoção, ela bate, ela age, ela reage automaticamente. É uma pessoa desprovida de entendimento espiritual, desprovida de razão, de lógica. Porque o corpo, ele não pode prevalecer. Jesus mesmo, ele vai dizer no Monte das Oliveiras que o espírito, ele está pronto, mas a carne é fraca. O que você está valorizando nesta noite? A sua carne, o seu corpo? As suas emoções? A sua razão? Ou o seu espírito? Você tem se alimentado bem? Você tem praticado atividade física? Você tem tirado um tempo para você, conversar com você? Você tem sentado? Você tem saído? Você tem se divertido? Você tem cuidado da sua mente, da sua razão, da sua emoção? Você tem orado? Você tem jejuado? Você tem lido a Bíblia? Você tem estado na casa do Senhor? Aqui percebe que há um equilíbrio. O espírito, ele não pode ficar aqui e a alma e o corpo aqui, não. Nem o corpo lá em cima e o espírito lá embaixo. Não, você tem que ser equilibrado. Porque o Espírito Santo, quando entra, ele equilibra a gente. Você não é um desequilibrado, você é um equilibrado espiritualmente. O que tem que prevalecer na nossa vida não é a nossa carne. A carne, ela é fraca. E a carne é pecaminosa. Se você dá mais valor à sua carne, você está caminhando para a perdição. É o que a gente vê o pessoal na rua dizer. Ainda mais quando a gente que é jovem, vamos curtir a vida, achando que a juventude é um tempo para se gastar fazendo tudo aquilo que não presta. Não sei que lógica é essa. Você beber, você fumar, se prostituir, e a sua vida ela vai passando. Quando você vai ver e você olha para trás, só fica arrependimento. E isso
é um dos arrependimentos que, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai olhando para trás e vai percebendo o que a gente desvalorizou e o que a gente deveria valorizar. Então, a gente tem que estar totalmente equilibrado em Deus. Mas como buscar esse equilíbrio, Raul? Como ser cuidar do meu corpo, cuidar da minha alma, das minhas emoções, dos meus sentimentos, daquilo que eu penso? Como ter o meu espírito aflorado é justamente isso. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele tem os seus dons, eles têm os seus frutos. E quando você vê os frutos do Espírito Santo, está lá: domínio próprio, a gestão das emoções, que a gente venha ter o controle sobre as circunstâncias que a gente vai passar. E a gente tem um agente ainda maior, porque não somente é um fruto, é uma dádiva de Deus para as nossas vidas, é o agente Espírito Santo, que habita em nós e que nos faz ter aquele entendimento de qual melhor situação tomar, de como agir. Às vezes você vai e para, e Senhor, o que agora? O que tem que ser feito? Como devo agir? Para, relaxa, conversa, e vai sair a solução para o teu coração. Porque Deus, Ele não deixa ninguém que seja envergonhado, mas que seja feito para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ponto 3. Cristo é o nosso modelo de resiliência. A gente viu homens, eu poderia citar aqui, tem um monte de homens e mulheres resilientes. Noemi, que perdeu os seus 2 únicos filhos e o seu esposo. Nós temos o apóstolo Paulo, verdadeiramente um guerreiro na fé, de todas as tribulações que ele passou, naufrágio, açoites, prisões, apedrejado. Meu amigo, isso daqui dava um outro tema aqui, porque o sofrimento que esses homens padeceram, Davi e muitos outros, eles realmente foram homens resilientes. Jó também bastante resiliente para sofrer tudo o que sofreu, e ele ainda olhava para trás. Eu me lembro de como Deus estava comigo. Eu consigo me lembrar, ele na prova, eu consigo me lembrar da boa mão de Deus sobre a minha vida. Eu lembro da minha mocidade. Eu passava nas ruas e os jovens se escondiam. Os chefes, os príncipes, tapavam a boca quando me viam. Eu era a perna do coxo. Eu era a mão do amputado. Eu era o olho do cego. Jó foi um homem muito resiliente. E para viver o que ele viveu, é só tendo a graça do Espírito Santo que habita em nós dia após dia. Nós não somos melhores do que ninguém, né? Mas mesmo assim, que as nossas dificuldades, nós dizemos: Senhor, eu sou falho, eu sou ser humano, e Tu me criaste assim, Pai. Mas nesta noite, eu quero deixar de ser quem eu sou. Eu preciso deixar de ser quem eu sou. Porque se eu permanecer no estado que eu sou, cadê a obra de Cristo na minha vida? Cadê o meu esforço com relação à Sua palavra em dedicar e se apresentar a Deus como um obreiro aprovado? Então, Jesus é o nosso maior modelo de resiliência. E pegando esse modelo de resiliência em Cristo, eu quero colocar uma característica da resiliência, que é chamada de adaptação. Adaptação é você se ajustar de uma forma a outra, certo? Jesus vai dizer em Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, se não me falha a memória, o apóstolo João, ele vai ter a visão de Cristo. E ele vai dizer que Cristo, ele tem a cabeça e os cabelos brancos como a neve, a mais branca lã. E vai dizer que os seus olhos são como chamas de fogo. Vai dizer também que o rosto dele era como o sol ao meio-dia, no seu potencial máximo. E ele vai dizer que as vestes de Cristo eram brancas como... Ele vai dizer que os pés
de Cristo era como um latão reluzente. E isso, João descrevendo Jesus, você imagina Jesus, um Deus em sua essência no corpo humano. Imagina se Cristo ele fosse reencarnar no corpo. Você acredita que o nosso corpo suportaria um Deus em sua essência? Claro que não, é impossível. É impossível. Mas mesmo assim, Jesus ele deixou de ser quem ele é lá para se tornar um ser humano. Aleluia. E como você vai ver, o Espírito Santo ele paira sobre Maria e ali acontece algo extraordinário. Ali acontece algo maravilhoso. Há um filho sendo gerado, o Filho de Deus está sendo gerado. Ele se adaptou, ele deixou o céu, ele deixou a glória, ele deixou a majestade para vir morar e habitar entre nós. Imagina aqui, como é que um Deus faria um negócio desse? Não tem como. Tem que ser muito amor por nós mesmos para um Deus deixar a sua essência, a sua glória, toda a sua majestade para se tornar igual à sua criatura. E assim Jesus fez uma adaptação extraordinária. Se Jesus estivesse aqui pregando, imagina, se ele fosse pregar, tu não ia conseguir ver ele com um rosto igual ao sol. As pessoas já não conseguiram olhar para Moisés, quando Moisés desceu do monte. Olha como o rosto desse cara está reluzindo, a gente não consegue fazer Moisés, é Jesus aqui, Deus. Em sua essência, se ele falar no som de muitas águas, talvez você ficaria surdo. Imagina ele pregando uma espada aguda saindo da boca. Então, Jesus em sua essência, ele teve que se adaptar. Ele deixou a sua forma para ter uma outra forma, a qual ele veio à terra e padeceu por nós. Jesus, ele nasceu, ele cresceu, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus não demorou muito tempo para se recompor. Ah, mas eu sofri ano passado e ainda está nessa carne. Você precisa ser rápido em se recompor, rápido em dar a volta por si. Jesus foi traído, foi negado, foi maltratado, ele foi humilhado. Ele não precisou de psicanálise, de psicólogo, neurologista. Na mesma semana ele se recupera. Se fosse você, talvez ia precisar de acompanhamento pastoral, de uma terapia. Ele não. Em algumas horas, ele se levantou. Em algumas horas, Jesus perdoou, salvou, regenerou e escreveu o teu nome no livro da vida. Tudo isso no final de semana. E isso começou lá no Getsemane. Senhor, afasta de mim este cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ali na hora, com certeza, Jesus sentiu. Mas o que prevaleceu foi a vontade de Deus, foi o seu propósito. E ele sabia o que iria acontecer é muito maior e muito mais glorioso do que aquele momento. Ele conseguia ver lá na frente, ele tinha uma visão de tudo aquilo que iria acontecer quando ele fosse pregado na cruz e fosse morto. Ali é a causa da nossa vida, da nossa salvação. E Jesus foi muito poderoso em fazer tudo isso. Eu tenho umas questões pessoais minhas que se eu estivesse assim, amor, se fosse separar algumas perguntas e perguntasse para Deus, acho que essa seria uma. Eu ia perguntar, Senhor, como é que é ser Deus e deixar tudo e largar tudo para virar homem? Como é que é esse negócio? Porque é algo que a gente não consegue conceber na nossa mente. Se a gente ficar aqui, vai ficar doido, vai ficar maluco, mas Cristo, ele mesmo sendo Deus, ele viu que era necessário descer e consertar aquilo que o homem fez. Ele foi necessário morrer para que nós estivéssemos aqui hoje louvando, exaltando e glorificando o nome dele. Pois Deus tem sido maravilhoso em nossas vidas. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.
Eu não consigo imaginar outro Deus além de Deus. Jesus foi tão bom, tão maravilhoso. Nós estamos aqui arrumados na tua presença, bem alimentados, bem vestidos, porque a glória é dele, o louvor é dele, a honra é para ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estava passando por um momento muito ruim. Eu passei por um momento, esse mês de fevereiro, muito ruim. E eu não sei, do nada, me veio esse texto de Samuel sobre a história de Davi, que ele se levanta do pó da terra. Isso ficou na minha cabeça, aquele texto ficou na minha cabeça, e eu fiquei trabalhando ele. Então, eu consigo entender, realmente, e isso só mostra a minha fraqueza diante de Deus, né? Porque eu disse, Senhor, eu errei, mas eu estou aqui para recomeçar. Retira de mim este coração de pedras e dá-me um coração de carne, um coração que te ama, um coração de obediência. Retira de mim esse espírito e põe em mim um espírito novo, um espírito que te obedece, que se compadece por esse negócio, que te ama, assim como Deus fez com o profeta Ezequiel. É o que eu vou fazer com este povo já. Eu vou fazer algo diferente. E é por isso que estamos aqui. Porque ninguém é perfeito. Se você vai errar, você vai errar sim. Você vai frustrar, vai frustrar. Se você frustrar, vai ser frustrado. Mas mesmo assim, não podemos desistir. O justo, ele pode cair 7 vezes, mas se levantará. O versículo está dizendo que o justo vai cair e o justo vai se levantar. Então, que a gente venha ter a maturidade espiritual e mergulhar na palavra de Deus, para que a gente venha estar embasado na palavra de Deus, para que a nossa vida venha estar como lhe agrada, como lhe apraz, pensando naquilo que agrada ao Senhor e praticando a palavra de Deus, exercitando dia após dia, para que a gente tenha uma vida realmente equilibrada na presença de Deus, ser realmente resiliente em meio às dificuldades, os problemas da vida, porque todos têm, todos vão sofrer. Nós temos que prosseguir, nós temos que continuar. E Jesus, Ele está conosco nesta. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então que a gente venha se animar em meio ao desânimo, que a gente venha se alegrar em meio à tristeza, em Deus. Mas sinta a tristeza, mas faça como eu fiz. Vá para o quarto, fecha a tua porta, dobra os teus joelhos e confessa a Deus, pois Ele está ali e te ama e te ouve. Rapaz, você não entende a alegria do coração de Deus é de ouvir a tua voz. É dele ver que você ali preparou todo aquele momento para Ele. Eu acredito muito que Ele tem as suas bênçãos já liberadas sobre as nossas vidas. E o nosso galardão é certo. Quando a gente ora, a gente tem galardão. Tudo que a gente faz, a gente tem uma premiação, a gente tem uma dádiva de Deus. E isso só vai tornar você ainda mais resiliente. Porque assim como eu, a gente erra e a gente aprende e não vai praticar mais. É assim que Deus faz na nossa vida. Meu filho, vamos recomeçar. É daqui para frente. Que você tenha essa mente, esse corpo e esse espírito equilibrado. Que você venha estar totalmente espiritual, concentrado em Deus. Não se deixe levar pelas coisas da carne, pelas coisas do mundo e nem pelas suas emoções. Mas que você venha ser o espiritual equilibrado em Deus. E que esta palavra ela falou muito ao meu coração. Eu me senti muito sozinho, eu me senti abatido. Eu estava olhando para mim e estava dizendo assim: cara, eu não estou sorrindo, tem algo muito errado nisso. Tem algo muito errado nisso. Eu não estou sorrindo. A minha cara, ela mudou. Por quê? Por causa aqui dentro. Mas eu estou fraco.
mas eu vou me fortalecer em Deus. Aleluia. Eu vou me fortalecer em Deus. Se eu não estava orando, eu vou orar mais. Se eu não estava lendo, eu vou ler mais. Se eu não estava jejuando, eu vou jejuar mais. Se eu estava indo para a igreja só um domingo, não, eu vou quarta, eu vou sexta, eu vou domingo. Eu vou fazer algo diferente. Eu não vou me deixar esse desânimo, essa coisa me abater, não. Eu vou me tornar mais forte. As pessoas vão olhar e vão dizer: fulano está abatido, está sozinho, está cabisbaixo. Mas ele está se fortalecendo em Deus. Porque é só em Deus que a gente consegue avançar, consegue prosseguir e consegue vencer o mundo. Que o Senhor fale poderosamente ao seu coração. E que você realmente busque a resiliência em Deus, esse levantar. Você vai cair 7 vezes, mas você também vai se levantar. Saiba que os momentos difíceis, assim como os bons e os positivos, eles passam. Há tudo um ciclo, há um propósito debaixo dos céus. Há um propósito para tudo que acontece. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Há tempo para todas as coisas. Saiba aproveitar o tempo de cada coisa. E isso vai lhe amadurecer à medida que os tempos ruins aparecerão. E que você saiba aproveitar também os momentos bons, de alegria, de bonança, de bênção na tua vida. Pois tudo vai passar. E o que importa é como a nossa vida está pautada, está baseada. A minha vida está baseada na palavra de Deus. Por mais que a gente erre, por mais que a gente fale, mas estamos aqui na presença. Se ele vir agora, a gente sobe. Você sobe? Eu subo. A minha vida está aqui, na palavra de Deus. E é isso que devemos fazer. É se basear em meio às circunstâncias, em meio às diversidades, em meio o barco balançou para lá e para cá, mas Jesus está no teu barco. É isso que importa, crente. Teu barco vai balançar, meu filho, vai balançar muito. A tempestade, ela vem às vezes, terrível. Mas se Jesus está no teu barco, acalma o teu coração, aquieta o teu coração, pois Ele é Deus para fazer abundar a paz, a alegria, a felicidade. O tempo logo vai passar e o sol vai raiar, e o sorriso no teu rosto vai brilhar como a manhã do sol. Que Deus possa falar poderosamente ao seu coração. Que Deus abençoe cada um de vocês aqui. E que Ele dê um sono reparador para cada um de vocês. Que Deus possa abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço. Amém, glória a Deus. Quem pode dar uma glória? Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do Ramon, eu sempre confundo.